Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E nessa nós vamos fechar a Primeira Guerra Mundial. A aula passada vocês viram os antecedentes e nessa nós vamos dividir as 3 fases da Primeira Guerra Mundial. Embarque nessa, vamos junto, bons estudos para todos nós. Vou dar para vocês o primeiro tipo de slide para nós aqui. Vamos lá. Vamos analisar a Primeira Guerra Mundial, divisão histórica das 3 fases. Movimentação, trincheira, avanço. Já vamos chegando aqui então. Primeiro, movimentação. Segunda fase, trincheira. Fecha aqui, avanço. Johnny vai pra guerra, Estados Unidos, chega lá e cabum, tiro, porrada e bomba. Resolve a porrada. Nós colocamos a aula passada os antecedentes dividindo os motivos da Primeira Guerra Mundial em 2. Motivo econômico, imperialismo. Segundo motivo, cultural, nacionalismo, reservatório de ódio. Eu trouxe para vocês uma teoria fresquinha, mas está chegando nos livros de história. O pessoal está curtindo bastante essa teoria, porque ajuda a consolidar, porque o imperialismo não responde todas as respostas, porque pessoas comemorando o início da guerra. Muitas coisas que não fazem sentido. Psicologia está aí para ajudar a gente. E a história gosta de fazer esse trabalho interdisciplinar, conversando e dialogando com as outras disciplinas. Isso é muito bacana na história. Tríplice Entente. Inglaterra, França e Rússia. Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália. Nós dividimos historicamente a Primeira Guerra Mundial em 3 fases. Movimentação é a mais curta. Não vou nem arriscar colocar um período, mas só vou colocar que em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, ela vai no máximo até ali janeiro de 1915. Período da trincheira, agora sim é o período mais monótono, maior, mais mortífero, violento, agressivo e também o período de mais traumas, de mais violência da Primeira Guerra Mundial. 1915 a 1917. 1917 a coisa melhora. A entrada dos Estados Unidos e a saída da União Soviética faz todo apesar de estarem no mesmo grupo, faz todo um novo rebalanceamento e o que estava muito equilibrado, dividido na Primeira Guerra Mundial, com a entrada dos Estados Unidos, fortalece a Tríplice Aliança, futuro aliados, e derrotam a Tríplice Aliança. Vamos lá, primeira fase. Tá, antes de colocar a trincheira para vocês, movimentação. Professor, por que é o mais curto? As pessoas não estavam comemorando a guerra, ia lá, como diz o outro, matar o inimigo e sair feliz da vida? O problema é que mudou a modalidade, mudou a forma de se fazer guerra, que não é mais como aquele modelo lá da antiguidade, que você tinha um batalhão de falange, com uma espada, um escudo, que você vai ter uma guerra pessoal, você vai enfrentar teu inimigo de frente a frente com ele. Sentindo a dor do teu inimigo, fincando, como diz o outro, a espada no peito ali do teu amigo, vendo ele do teu oponente, vendo ele sangrar, descontando a tua raiva. Se você tiver com raiva ali, você vai descontar contra o teu oponente. A Primeira Guerra Mundial, o nível de tecnologia foi tão grande, principalmente nas tecnologias utilizadas, armas químicas, o famoso gás de mostarda, armas de grosso calibre, bombas, morteiros, armas de destruição em massa, que não tem como você enfrentar de frente a frente o teu inimigo. Você vai ser ceifado pela metralhadora. Então o que aconteciam é a nova e segunda fase chamada trincheiras, uma modalidade de guerra extremamente violenta, monótona, cansativa. Você fica meses parado ali na trincheira, uma espécie de um buraco, uma valeta cavada pelos próprios soldados com enxada, né, com pá. Você faz o buraco, onde você ficava ali localizado ali com rato, pulga, piolho, 2, 3 semanas sem tomar banho, comendo barrinha de chocolate, como diz o outro, para sobreviver naquele lugar. Ou você acha que eles tinham o quê? Fogão e banheiro ali naquela trincheira? E aí? Ali você tem que conviver com o teu amigo que morreu faz 2 semanas, não dá para tirar ele, porque se você colocar a cabeça para fora, você vai ser ceifado pela metralhadora do inimigo. É exatamente isso que eles estão esperando. E bombas e bombas e bombas sendo lançadas incessantemente para amansar o inimigo ou atordoar o inimigo. E muitos casos registrados na história
da Primeira Guerra Mundial, dizendo de soldados que não aguentaram a pressão, simplesmente abandonaram, desertaram, foram presos, depois tem que ser julgados como desertores e também condenados à morte, ou saíram que nem desesperados, passaram da trincheira, passaram pelas chamadas, os arames farpados da ponta da trincheira, como vocês estão vendo aqui, pegavam a chamada terra de ninguém, entre uma trincheira alemã e uma trincheira francesa, vamos pegar a Batalha de Verdun, tem o chamado Terra de Ninguém, um território cheio de minas terrestres, totalmente destruído, e a tentativa é você ficar acertando bomba um no outro, até que numa hora que você amansou o inimigo, você passa pela trincheira, enfrenta a Terra de Ninguém e tenta chegar até a trincheira do inimigo para você derrotá-lo. Se você não for ceifado pela metralhadora inimiga do oponente, quando você está atravessando a Terra de Ninguém. Essa era a nova dinâmica de guerra. Acabou a guerra pessoal. Vamos pegar ali a independência dos Estados Unidos. 2 tropas armadas, você ali com a tua baioneta, você dá um tiro, tudo bem, um bacamarte mais atrasado que não sei o quê, você ainda tem um tiro. Acabou o tiro, você vai para quê? Você vai para... Apesar que já foram utilizadas alguns tipos de armas mais pesadas, mas ainda não tinha armas de repetição como a metralhadora, nem semiautomática. Então você imagina você com a baioneta, deu um tiro e você vai enfrentar o inimigo frente a frente com o que você tiver ali, com uma espada, com uma adaga, com a baioneta, aquela faca na ponta do rifle, e ali você vai ter uma luta corporal. Se você tem o que descontar, ali você vai descontar a tua raiva. Agora, dentro de uma trincheira, passando 2, 3 semanas, meses, sendo incessantemente bombardeado pelos morteiros inimigos, dos oponentes, só vai acumular mais raiva, só vai aumentar mais ainda os teus traumas, que se era o motivo que você via na Primeira Guerra Mundial uma oportunidade para descontar, piorou, aumentou. Aí Johnny vai para a guerra. 1917, avanço. Aqui a situação bem equilibrada, as duas forças bem equilibradas, tanto da Tríplice Aliança quanto da Tríplice Entente. Não se tinha muito claro quem estava vencendo a guerra. Claro que cada país lançava o seu depoimento dizendo que estava vencendo, até para não desestimular seus soldados e seu país. No período da trincheira, o período de mais mortes, o avanço então marca a entrada dos Estados Unidos. Eu trouxe para vocês aqui, a Rússia sai da guerra porque ela vai se envolver numa revolução comunista. Próximas aulas, não perca, vamos estudar a Revolução Comunista, a Revolução Russa, 1917. E os Estados Unidos entra. Aqui o tio Sam, apontando aquele jeito bem, estilo meio, tem que vir aqui. Eu preciso de você para as Forças Armadas dos Estados Unidos, recrutando a nação. Olha que beleza. Daí lá apontou, venha, você precisa que você vá lá para a guerra. E os Estados Unidos entram na guerra, dizem os livros de história que os submarinos americanos foram fundamentais para fazer uma espécie de um bloqueio contra o continente, impedindo armamentos, impedindo alimentos e munição, suprimentos para a Alemanha, dizendo que a estratégia militar dos submarinos é uma tecnologia nova, nenhuma guerra tinha experimentado ainda a utilização dessa tecnologia. Professor, e o avião, afinal de contas, tem grandes batalhas aéreas? Olha, largamente utilizado, temos que ter um cuidado em usar essa palavra. Ainda na Primeira Guerra Mundial, o avião não tinha lá uma tecnologia tão avançada, não são grandes caças, é mais para, principalmente no início da Primeira Guerra Mundial, era mais para fazer uma espécie de mapeamento onde estava o inimigo e rezar muito para você voltar com a tua máquina fotográfica e tentar revelar, porque são aviões facilmente abatidos, que não conseguiam mal colocar ali uma metralhadora de peso que você não ia alçar voo, e são aviões muito leves, muito lentos e fáceis de serem abatidos. No decorrer da Primeira Guerra Mundial, há um desenvolvimento tecnológico militar e tecnológico. Nos aviões já começam a ter os primeiros combates aéreos, vamos imaginar assim, apesar de, olha, são pilotos muito corajosos, hein, Deus o livre. É um verdadeiro laboratório você entrar naquele avião na Primeira Guerra Mundial. E se coloca, então, em geral, que o avião teve uma participação, mas é um coadjuvante. Perto do que foi na Segunda Guerra Mundial, muito mais decisivo. Na Primeira Guerra Mundial ele não teve essa participação. O submarino, sim, foi uma tecnologia largamente utilizada.
Tão violento quanto essas bombas, o gás de mostarda, as chamadas armas químicas e biológicas, se mostrou tão violenta e ao mesmo tempo tão ineficaz. Porque isso pelo menos a Alemanha, a Itália, a França, a Inglaterra aprenderam e fizeram inclusive um tratado que não se poderia utilizar nenhuma arma química biológica. E claro que não foi respeitado, né? Mas chegaram a assinar esse documento, falaram, não vamos mais usar, porque você lança uma bomba de gás de mostarda, uma bomba de gás. Dependendo do vento, ela não vai para o oponente, não vai para onde você quer, pode voltar para os teus próprios soldados, como assim atingir uma cidade, matando todos os civis, mulheres, crianças, contaminando a floresta, contaminando o rio. Depois você vai lá tomar água, o rio está todo contaminado com o gás de mostarda que você soltou. Então, ao mesmo tempo que era extremamente destruidora, não era tão eficaz para o objetivo militar. Mas ela era muito violenta. Chegaram até a assinar um acordo proibindo o uso de armas químicas biológicas. Esqueceram de falar para os Estados Unidos, né? Porque depois de Hiroshima e Nagasaki, fez um estardalhaço com uma bomba nuclear. Escreva... Fases. Movimentação, período curto, 1914-1915. Trincheira, período mais sangrento, monótono. Pensa você o dia inteiro apertando o botão, né? Colocando ali o morteiro. Então é monótono, parado na trincheira, convivendo com rato, pulga, piolho. O teu amigo morreu faz 2 semanas. E ao mesmo tempo tão violento. 1915, a Itália muda de lado, arregou. Aceitou a oferta da França e Inglaterra, dizendo assim, olha Itália, se você passar para o nosso lado, você vai ganhar indenizações, vai ganhar territórios e tal, mas não foi cumprido. Ela recebeu um baita de um prejuízo. Estados Unidos entra na guerra em 1917, ao mesmo tempo que a Rússia sai. Mas aí há um desequilíbrio de força, a entente fica mais poderosa com a mudança da Itália e com a entrada dos Estados Unidos, enfraquecendo do outro lado só a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Estados Unidos reforça o grupo da Entente, conquistam a vitória contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Resultado. Agora vamos finalizar nossa aula. Primeiro, o presidente Woodrow Wilson chegou e disse, olha, eu vou ser uma espécie de um mediador de paz aí. Vamos fazer o seguinte, eu gostaria de propor para vocês os chamados 14 pontos, eram 14 regrinhas que eles iam colocar assim, uma guerra sem nenhum tipo de indenização ou culpado. Cada um iria se responsabilizar com os seus prejuízos, com a sua reorganização política e econômica de cada país. Óbvio que a Tríplice Entente, que agora já são chamados de aliados, né? França, Inglaterra, França, Inglaterra e a Itália não concordaram com os 14 pontos, com aquela ideia de guerra sem nenhum tipo de indenização. Aí, como diz o outro, sentaram os generais, organizaram um novo documento chamado Tratado de Versalhes, extremamente punitivo para a Alemanha, tinha que pagar altas indenizações, entregar os territórios de Alsácia e Lorena. E é uma guerra, e é uma derrota incondicional, ela tem que aceitar, né, o que foi imposto. É incondicional. Tem que fazer o quê? Proibição. Aí mexeu no ego do alemão. Proibido exército acima de 100 mil, proibido produção bélica em grande escala. Não percam próximas aulas. Vamos entrar na Segunda Guerra Mundial. Canhões Krupp, tem a história dos canhões Krupp, que foi proibido na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha nazista reativou, tem uma lenda, inclusive que o Hitler liga para o Wilhelm Krupp, né? Fala, que quem fala que é o Führer, pode retomar a construção de canhões Krupp, inclusive aquele que você homenageia a sua esposa, o famoso canhão Dora, que você colocou o nome da sua esposa em homenagem a ela, pode colocar também, pode começar a produzir em grande escala que eu vou precisar. Eu, num belo dia, estou num elevador, olhei assim, elevador Krupp, Thyssen Krupp. Eu falei, não pode. Mas será que tem alguma relação? Vai eu lá correr na internet, pesquisar. Sim, é a mesma empresa que era de produção de armas, de canhões de grosso calibre, que depois ela passou da família, passou a ser uma empresa com investidores, né, uma venda, um sistema de investidores, e ela depois passou a produzir outros tipos de tecnologias, inclusive elevadores, quando ela fez a fusão com a Thyssen e a família Krupp, Thyssen Krupp. Inclusive tem aqui no Paraná, temos também empresas dessa marca. Devolver os territórios Alsácia e Lorena para a França
extinguir a força... Ixi, Maria, mexeu no ego alemão. Pagar indenização aos países vitoriosos. Ah, meu amigo, humilhou, acabou com a Alemanha e tudo que não poderíamos pensar. Um país arrasado economicamente depois da Primeira Guerra Mundial vai dar espaço para que ideias autoritárias, violentas possam entrar, inclusive com uma ideia de culto, exaltação à imagem de um salvador. Aí nessa entra quem? Na Itália entra Benito Mussolini, na Alemanha entra Hitler. Próximas aulas, período entre guerras, governos autoritários. Finalizo por aqui, espero que tenham estudado junto comigo, assim como eu também estudei bastante coisas junto com vocês nessa aula. E como sempre, foco, força, fé nos estudos aí. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado!